Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando o segundo Nada Pessoal, que debate temas sobre a educação e a política social em Cuiabá. O primeiro entrevistado foi o pastor Marcos Ritella, cuja veiculação se encerra nesta segunda-feira, e agora o segundo entrevistado é o pré-candidato a prefeito de Cuiabá pelo Partido Liberal, Abílio Brunini. Abílio Jacques Brunini Momer é deputado federal pelo PL de Mato Grosso. Foi vereador por Cuiabá e foi candidato a prefeito de Cuiabá em 2020. Nas eleições de 2022, foi o segundo candidato a deputado mais bem votado de Mato Grosso, com 87.072 votos, 5,03% dos votos válidos. Abílio foi o mais bem votado deputado federal em sua cidade natal, Cuiabá, com 41.621 votos. Nós vamos ter no programa Nada Pessoal a presença da jornalista Júlia Munhoz e algumas perguntas feitas pelo professor Pedro Pinto de Oliveira, que está concluindo um pós-doutorado em Portugal. E nós dividimos essa entrevista em dois temas, sobre educação e sobre política social, para verificar o que é que o candidato tem para falar sobre a educação em Cuiabá e quais são as suas propostas para o setor. Pré-candidato Abílio Júnior. É um prazer enorme recebê-lo aqui no Nada Pessoal. Inicialmente, qual o diagnóstico que você faz da educação em Cuiabá? Na sua opinião, como vai a educação em Cuiabá? E qual o remédio que você dá depois desse diagnóstico? Prazer tê-lo conosco. Bom, Antero, bom, Júlia, tudo bem? Olha só, nós ainda estamos há um ano dessa eleição. Nós teremos o diagnóstico fechado no final desse ano para o início do ano que vem. Até porque a gente precisa acompanhar as metas. São metas compactuadas com o Ministério da Educação, o Plano Municipal de Educação também estabelece algumas metas, e essas metas elas só são apresentadas no final do ano letivo, já provavelmente no período de março do ano que vem, que é o primeiro quadrimestre, faz o balanço do ano passado. Pelas informações que a gente tem até o momento, nós temos a questão da qualidade da educação. E quando a gente conversa com alguns desses profissionais da área da educação, eles falam que as estruturas do local, as condições do ambiente de trabalho não lhe permitem alcançar um bom desempenho na qualidade da educação. Porém, eu conversei com muitos profissionais da área da educação e é de se reconhecer que Cuiabá tem bons servidores na área da educação, bons professores que deveriam ser um pouquinho melhor avaliados, um pouquinho melhor reconhecidos, um pouquinho melhor tratados, mais formação, mais capacitação, para que eles pudessem, já com suas boas intenções, conseguir entregar bons resultados. Por exemplo, merenda escolar interfere na qualidade do aprendizado? Interfere. Quando a merenda escolar é tratada da forma que está sendo tratada hoje, que a gente tem uma proteína, no caso, um tipo de carne, às vezes por semana, ou dois, às vezes faltando alguns alimentos, isso interfere no aprendizado da criança. Eu tive numa escola que eles estavam dando café, um intervalo lá era meia laranja, ou às vezes faltava carne, era um arrozinho, feijão, e toda essa questão da alimentação interfere na capacidade do aluno em aprender? Interfere. Transporte público, a logística para a pessoa ir para a escola, o quanto que ela sofre para ir para a escola. Eu não falo só da rede municipal, não, eu falo que isso interfere até na rede estadual. Interfere também na capacidade do aluno aprender, se ele tem uma jornada de peregrinação para chegar à sua escola muito sofrida. Interfere? Interfere. Então não dá para cobrar só do professor a capacidade do aluno aprender e o desempenho dentro de sala de aula. O ar-condicionado está queimado, aquele calorão terrível.
o aluno está sofrendo dentro da sala de aula com calor. O professor também está sofrendo dentro da sala de aula com calor. Alguns lugares é aquele espaço que foi adaptado para a reforma da escola e coisa e tal. E está quente, está difícil. Interfere na capacidade do aluno aprender? Sim. E isso interfere na capacidade de toda a rede de ensino, o pedagogo, o professor, os técnicos, todos os responsáveis, de conseguir bater as metas do Ministério da Educação? Interfere também. Então não dá para a gente fazer uma avaliação simples, sem observar todo o contexto do porquê que as metas às vezes não são alcançadas, do porquê que o resultado que a gente espera na educação não é satisfatório. Além disso, a gente precisa entender que não é só dar o uniforme, ou a chuteira, ou o tênisinho, ou a mochilinha. Isso eu acho que foi muito bom, trabalhou de forma para poder ajudar as pessoas menos favorecidas a ter aquela condição mais ou menos equilibrada dentro de um ambiente escolar. Isso é legal, tem que continuar. Mas é importante você entender que se dentro do ambiente escolar as condições da escola não forem boas, você não terá um aprendizado digno. Ali no Cidade Alta, por exemplo, você conhece Cidade Alta ali perto do Porto ali, tem uma escola que está em reforma ali. E aí a escola que eles estão usando é uma casa. Uma casinha com 4, 5 quartos. Uma sala é aonde era a sala da casa. Aí para você entrar na segunda sala, você entra por dentro da primeira sala de aula, está tendo aula, para entrar na outra sala de aula, que seria o outro quarto. E às vezes a merenda escolar é feita dentro da própria sala. Então você está estudando depois da merenda com cheiro de comida dentro da sala de aula. Então essas condições de infraestrutura, elas vão mexer com a capacidade intelectual, a capacidade de absorver a informação, porque você tem tantos outros problemas no entorno que acaba dificultando a qualidade de ensino. Jornalista Júlia Munhoz. Deputado. Eu não sei se eu fui direto na explicação. E pré-candidato a prefeito. Pré-candidato. Nós tivemos esse ano diversos casos de ameaças e de ataques, inclusive em escolas aqui em Mato Grosso, em Cuiabá. Quais políticas públicas devem ser implementadas para garantir mais segurança nas escolas e para evitar que esse tipo de casos aconteçam nas escolas municipais, por exemplo? Uma das coisas que eu acho que é importante a gente sempre pontuar é que não dá para uma pessoa só ficar tomando sempre a decisão de tudo, sabe? Muitas das vezes ocorre que você quer que o prefeito vá lá e resolva. Mas eu acho que o prefeito ele tem que ser participativo, no sentido de ir lá, conversar com o conselho da escola, conversar com o Conselho Municipal de Educação, conversar com os pais, para ver quais são as medidas que são mais adequadas para cada lugar. Cada lugar vai ter uma particularidade, cada lugar tem às vezes um risco diferente de outros lugares. E a gente precisa ir lá conversar com esses pais, com os professores. Não é só ir lá e chegar e colocar um monte de coisas de segurança e fazer a escola um forte protegido pela questão da segurança que vai resolver esse problema. Às vezes o problema é interno. Às vezes é uma pessoa ali que teve um surto psicótico, às vezes é uma outra forma de entrar com aquele armamento. E a gente nunca vai conseguir fazer um bloqueio 100%. Nunca vai. Claro que a câmera de segurança ajuda, claro que ajuda. Claro que o monitoramento da polícia militar, fazendo ronda, ajuda também, ajuda muito. É claro que ter uma formação adequada e aumentar o número de profissionais de vigilância dentro da própria escola também ajuda, tudo bem ajuda. Só que se você não tiver uma conversa com os pais e com os professores e com os profissionais para poder identificar bem como que seriam as medidas mais adequadas para cada lugar, você só vai estar inserindo equipamentos de segurança e não vai estar inserindo uma política de segurança. Essa política de segurança ela é importante. A política colaborativa que você traz, os pais, os professores, a segurança pública e todo mundo junto dentro dessa política, ela traz um resultado melhor. E cabe o prefeito também entender que ele não é detentor de todos os conhecimentos. Por isso é importante ele ter pessoas qualificadas ao seu entorno que possam fazer discussões adequadas. Medidas de segurança, infelizmente, são necessárias sim, porque hoje nós vivemos num país que a insegurança está dominando. Até a questão das drogas, por exemplo, no entorno das escolas, e que está cada dia mais precoce esse negócio, está entrando cada dia numa rede mais de idade menores.
até essa questão de drogas, a gente precisa sim achar uma solução para isso. Nós não podemos deixar que pessoas envolvidas com drogas e tudo mais fiquem rondando as nossas escolas. Precisamos tomar medidas em relação a isso. Pré-candidato Abílio, nós vamos a uma pergunta do professor Pedro Pinto de Oliveira. Deputado Abílio Brunini, Cuiabá é a matriz cultural do Centro-Oeste brasileiro, formada pela sua diversidade cultural, pela força das suas diversas culturas. O que os cuiabanos e as cuiabanas podem esperar do senhor na área da educação com relação ao respeito e ao estímulo a essa diversidade cultural? Obrigado, perguntando assim no vídeo. Olha só, Cuiabá ela tem a questão cultural muito forte. Ela precisa fortalecer ainda mais a questão das atividades físicas, principalmente voltadas à questão da água. Todo mundo sabe a história que tem em Cuiabá, a margem do rio Cuiabá. E hoje a maioria das crianças sequer tomam um banho de piscina, por exemplo. Elas mal sequer entram dentro de uma água. E muitas vezes não tem esse espaço. Então, as nossas redes de ensino, nossas escolas, elas podem crescer dentro desses espaços também. Só para você ter ideia, eu tive com o Piveta lá no Divo Guinei, lá na região do Aroeira ali. E lá no Divo Guinei tinha uma piscina que estava muito tempo parada. E junto com o Piveta a gente foi atrás e conseguimos fazer a piscina, executar ela e terminar. Hoje a piscina está pronta. Um calorão como esse, uma piscina dentro da escola, não é um atrativo para todo mundo? Chega o final de semana, essa piscina ela não pode ser integrada à comunidade, a comunidade não pode usar o ambiente da escola para fazer a prática de esportes, para fazer a prática do lazer mesmo dentro da piscina também, não poderia estar sendo incorporado? A gente está estudando isso junto ao governo do estado para fazer essa aplicação dessa integração da rede escolar com a comunidade. E a cultura é a mesma coisa. Por que nós não podemos ter dentro das escolas projetos como tem o projeto Ciranda, que ensina tão bem a questão da música, por exemplo, que ensina tão bem a questão de como a gente pode desenvolver a parte da cultura dentro de um ambiente acadêmico. O projeto Ciranda poderia ter parceria com as escolas municipais? Poderia. Poderia ter um projeto da própria prefeitura também, em parceria com outras entidades? Poderia. Pode ter aula de teatro. A gente assiste tantos filmes, às vezes, hoje é na internet, antigamente era em outro lugar, mas a gente assiste tantos filmes que mostra os pais indo lá, assistindo aquela apresentação do filho e da filha. Se você for numa escola, às vezes, da rede pública, nem auditório tem, não tem um espaço adequado para apresentação. Quando vai fazer uma apresentação, ele tem que fazer vai todo mundo pro pátio, pega uma caixinha de som, pega um microfone e faz a apresentação ali, mas não tem, sabe, a valorização adequada da cultura. A cultura ela precisa de ter todo um contexto de infraestrutura para poder auxiliar. Então, assim, eu acredito que nós precisamos investir nisso, sim. Pré-candidato Abílio, escola em tempo integral. Está no seu projeto? Você é favorável à escola em tempo integral? Quantas escolas em tempo integral Cuiabá tem? Quantas é necessário ter? E o que é possível fazer num período de 4 anos de governo? Então, primeiro a gente precisa definir justamente essas questões. Na hora de participar de uma campanha eleitoral, o candidato faz pesquisas, não faz? Quando ele quer entrar numa campanha eleitoral, ele vai lá e faz aquela pesquisa, ele quer saber onde ele tem mais voto, onde ele tem menos voto, onde ele pode entrar ou não entrar para fazer. E por que a gente não faz uma pesquisa de opinião com os pais para saber onde a gente tem uma demanda melhor para isso? Não é só a escola em tempo integral, não é só colocar ela ali em tempo integral, até porque a prefeitura ela trabalha com a rede básica da educação. O governo do estado ele tem a rede do ensino fundamental, ensino médio, mas a prefeitura geralmente é a rede básica. A faixa etária das crianças que estão ali, que vão estar dentro da área da educação na prefeitura, depende também de um contexto. Você vai deixar dentro da sala de aula o dia inteiro uma criança de até 9 anos? Então, assim, precisamos entender o que é isso. E eu acho que é importante conversar, novamente falo, é importante conversar com os pais, é importante fazer uma pesquisa, é importante saber a demanda e também conversar com os profissionais que entendem desse assunto. Não é só criar um lugar para que as crianças possam ficar o dia inteiro lá. É criar um contexto do porquê as crianças ficaram o dia inteiro lá e quando isso pode acontecer e aonde isso deve acontecer. Eu acho que não é só chegar e falar vai ter um monte de escola integral, porque muitos pais às vezes
não querem ter que, ou não tem tempo para cuidar dos filhos o dia todo, e acha que o ambiente mais seguro é o ambiente escolar e quer deixar o filho na escola o dia inteiro para ele trabalhar e pegar no final do dia. Mas qual é o contexto? Quais as coisas que serão educadas ali? É só colocar o filho? Ele não está estudando para um Enem, ele não está estudando para um vestibular, não é um preparatório para a prova. Ele está ali na casa até seus 9, 10, 11 anos, crianças que têm que ter espaço para lazer, tem que ter espaço para brincar. Então nós temos que avaliar isso e saber quais são as condições ideais para a gente ter a escola integral e quais são os lugares ideais que precisam ter. Júlia. Dentro desse contexto de escola integral, a gente tem um cenário aqui em Cuiabá, que não é diferente de outros municípios, que é a demanda reprimida chamada lista de espera para vagas em escolas. Como resolver esse problema na capital? Então, no debate de 2020, esse assunto foi até abordado também, e em 2020 colocaram a situação de que havia necessidade de fazer 4.500, 5.000 e poucas vagas de creche. O Emanuel também havia citado que ele faria essa quantidade de vagas, abertura de vagas, e hoje continua ainda essa demanda alta do jeito que está. Além de muitas vezes a pessoa vai lá e vê uma pessoa que não precisava daquela vaga da creche tendo acesso à vaga, enquanto aquela pessoa que mora pertinho ali precisa e não tem. Isso precisa até ser feito uma apuração sobre como é feito o acesso a essas vagas, quem tem direito, quem não tem. Eu acredito que, de preferência, a gente deveria ter, sim, mais vagas de creche, mas também precisa ter um cuidado como que essas vagas são distribuídas. Não dá para colocar as vagas só para quem é mais privilegiado. A gente precisa ter a vaga para quem é menos privilegiado, para quem tem menos condições. Até porque isso interfere até mesmo no dia a dia da economia doméstica. Imagina uma família que tem ali seu salário de 1.500, 2.000 e poucos reais. Se ela tiver que pagar uma escolinha particular para o filho, como que isso não vai interferir na economia doméstica? Vai gastar uma boa parcela do seu salário para isso. Então, para essa pessoa que também está desenvolvendo a economia doméstica numa questão econômica bem simples, ela precisaria de um espaço para isso. Então, nós precisamos fazer uma reavaliação da demanda e precisamos, sim, abrir novos espaços. Nós temos capacidade de aumentar a nossa capacidade de atendimento, não só com a melhoria dos ambientes já existentes, porque, como você conhece, várias dessas áreas que já estão instaladas, de CMEIs, creches, escolas e tudo mais, muitas delas têm capacidade de aumentar na sua estrutura no próprio local, porque eram projetos prontos do MEC que eles recebiam e eles implantavam aqueles projetos padrões. Muitas vezes você já viu que projetos padronizados. E ali, muitas vezes, o terreno tem condição. Quando o terreno não tem condição de fazer essa melhoria ou esse crescimento do próprio terreno, temos que avaliar os lugares para ampliar. Mais uma pergunta do professor Pedro Pinto de Oliveira. Deputado federal Abílio Brunini, caso o senhor seja realmente candidato a prefeito de Cuiabá e caso seja eleito, qual será a sua relação com o Sindicato dos Professores de Cuiabá? Essa pergunta é muito boa. Em 2020 eu cometi um grande erro. Eu não quis nem conversar com eles. Eu estava muito irritado com o Sintep, com os sindicatos, e não quis nem conversar. Foi um grande erro. Eu acho que naquele momento eu estava muito irritado, porque boa parte desses sindicatos haviam feito posicionamento político. Não sei se você se lembra, teve um evento com manifestação política onde acho que um conselho de sindicatos e etc. havia feito a manifestação ao Emanuel. E aí depois eles vieram pedindo que assinasse cartas e coisa e tal, carta de apoio, ou carta compromisso com as ações e tudo mais. E aí eu falei, pô, vocês têm lado e tal, né? E aí eu não queria assinar. Mas hoje eu falo, olha, eu devia Mas eles vão continuar tendo lado. Claro, eles vão continuar tendo lado. A gente não sabe ainda, vai descobrir depois. Mas eles vão continuar tendo lado. E aí, você vai conversar com eles? E tem que conversar. Eu acho que hoje eu tenho uma aprendizado um pouco melhor em relação a isso. Eu acho que a gente precisa conversar até com quem é do outro lado, vamos dizer, mais claro. Porque a cidade ela não é de um lado só, a cidade é de todos os lados, a cidade é de todos. O fato de eu ser de direita não significa que eu não tenho que conversar com quem não é. O fato de eu estar de um lado da visão da coisa não significa que eu não tenho que conversar com quem está do outro lado. Então, a gente tem que conversar com todos os lados. E eu acredito que
uma cidade que tem que ser governada para todos, ela tem que conversar com o sindicato, ainda que ela tenha um lado político definido, diferente do meu. Eu tenho que conversar com as classes, com a categoria, com o conselho, com a formação. Então tem que conversar com todo mundo. E tirar o bom, tirar o que é bom, aquilo que não for produtivo para a cidade, pensar na cidade, não pensar numa ideia política, mas pensar na cidade, o que é melhor para a cidade. Muitas das vezes você vai ter que reconhecer que o outro lado também tem ideias boas para a cidade e acatá-las. É normal. Eu acho que isso é importante. Tá. Nosso tempo de educação terminou. Nós temos agora 10 minutos para falarmos de política social. Claro. Qual que é o principal, assim, o Abílio vai ser lembrado na política social por qual ação, se você for prefeito de Cuiabá? Então, temos muitas coisas para fazer. A política de assistência social no município de Cuiabá, ela precisa ser um pouquinho mais valorizada. Ela não pode ser só uma política de fazer vídeo entregando marmitinha, sabe? Eu acho que existe um potencial de fazer mais do que isso. Existe um potencial da gente trabalhar a assistência social com um levantamento de dados para as políticas públicas em todas as áreas. Se tiver um prefeito que tem a visão certa da política de assistência social, é nela que você vai conseguir identificar os melhores lugares para você fazer os projetos de educação esportiva. Você lembra do Bom de Bola e Bom de Escola? Esse projeto foi deixado de lado, era um projeto que poderia ter sido valorizado em parceria com a política de assistência social. Você leva as necessidades sociais para um determinado lugar, mas você leva também outras coisas. Você pode O Emanuel até retomou esse programa, mas retomou de uma forma mais frágil que da época do Roberto França. Tomou meia boca, desculpa. Eu acho que faltou um contexto ali e a Secretaria de Assistência Social ela não foi conectada às outras secretarias. Ela virou quase que uma secretaria para receber recurso e dar outras finalidades. Às vezes muito ligada à imagem da primeira-dama, que ia lá e fazia uma ação. Outras... Teve várias denúncias na Secretaria de Assistência Social de Cuiabá. Várias denúncias, inclusive sobre a questão do concurso, como foi feito e tal. Hoje está mais estável um pouco essa situação. Mas eu acredito que ela tem que ser uma política integrada. Na minha visão, você fazer uma política de assistência social que fica focada apenas em distribuir cesta básica, apenas em distribuir alguns alimentos, e ignorar todo um contexto. Só para você ter noção, você sabia que os albergues fazem parte desse processo? Você sabia que as políticas das pessoas de rua fazem parte desse processo? Em pessoas em questão de vulnerabilidade, você sabia que todos os bairros precisam ter centros de apoio, poderiam ter centros de apoio? E você sabia que dentro da assistência social a gente pode prevenir e não só remediar? A gente pode ajudar a cuidar e não só oferecer o custo de não ter cuidado? Então, assim, o abrigo dos idosos poderia estar dentro dessa política com mais qualidade. Do lado do shopping popular tem ali um espaço que precisa ser mais valorizado. Então, assim, você não pode trabalhar a política de assistência social apenas como um monte de gente que vai lá no bairro distribuir cesta básica ou vai dar banho em pessoas que estão na rua com um veículo ou vai fazer um acompanhamento. Não, é muito mais que isso. Tem psicólogos, tem condições de ter... E eles têm pessoas boas nisso. Eu vivo falando aqui direto, ó, se o prefeito ou o secretário ouvisse mais o servidor de carreira, aquele que já está há um tempo na prefeitura e sabe o que deu certo e o que não deu certo e o que pode melhorar, a gente tinha ações mais eficientes. Júlia? Abílio, quais políticas de assistência social você avalia que são necessárias implantar para a defesa e para atender as mulheres especificamente? E dentro desse contexto ainda da mulher, como você avalia o projeto que tem de assistência aos órfãos do feminicídio aqui em Cuiabá? Olha, muito sério esse assunto. Parabéns aí a pergunta. Órfãos do feminicídio às vezes nem são lembrados, né? Lamentavelmente, as políticas públicas... Você sabe, né? A Prefeitura de Cuiabá estabeleceu um salário mínimo para órfãos do feminicídio. Mas o fato de dar um salário que é uma mínimo... política até que está sendo adotada pelo presidente Lula. Eu sei disso, eu vi a Márcia lá com Lula e tudo mais, eu sei disso. Mas você acha que é isso? Dar um salário e tchau, você acha que é isso? Mas, pois é, como melhorar isso? Não é só como melhorar isso, é como integrar isso dentro da sociedade. É aquilo que eu falei, a política pública ela não pode ser uma política isolada, ela tem que ser uma política integrada. Ela tem que ser uma política integrada, ela não pode...
As mulheres, por exemplo, a política da assistência social em relação à questão das mulheres, ela hoje é conectada com a Secretaria da Mulher? Ela é conectada com a Secretaria de Educação sobre vaga de creche? Ela é conectada? Não é. É um secretário tentando puxar o tapete do outro. É um secretário querendo ganhar um espaço do outro. A falta de conexão dessas informações, ela não cria políticas integradas. É verdade. Desculpa te dizer. Você sabe que um dos grandes processos de cuidado, de tratamento, é a pessoa ela se integrar a novas práticas, novas atividades. Ela não ficar o tempo todo só conectada nos problemas que ela já tinha. Sair daquele ambiente que era um ambiente violento e passar para um ambiente que seja acolhedor. E quais são esses ambientes? Poxa, até o pedal da CEMOB, que acontece na terça-feira, onde a pessoa vai lá e pedala e participa de um grupo, não é só criar as rodas de conversa, mas integrar as pessoas em outras atividades dentro da cidade. É necessário. As mulheres não poderiam estar jogando bola ali ou fazendo alguma atividade esportiva, um vôlei ou alguma outra coisa, ou natação, se integrar em outras atividades. A saúde mental, ela precisa ser valorizada. Os CAPs precisam ser valorizados. E quando a gente não tem uma discussão sobre saúde mental, a gente acaba ignorando todos os outros contextos. Todos os outros contextos. Muitas das vezes, as mulheres vítimas de violência, elas vão lá, tem a Maria da Penha, ela tem a polícia, às vezes... E o que mais? Como que está a educação financeira dela? Financeira familiar? Como que está isso? Como que fica essa discussão? Alguém vai chegar e vai chamar ela para discutir sobre economia financeira? Como que está a sua vida? Olha, me explica aí. Claro, eu acho que a gente tem condições de ter espaços integrados e acolhedores. Não só apenas criar assuntos para mídia. Porque é muito fácil fazer assunto para mídia. Vai dar um salário mínimo para a mulher vítima. Isso é importante. O auxílio econômico é importante. Mas eu acredito que o auxílio econômico não associado à educação financeira, não associado a uma política integrativa entre a área de educação para os seus filhos, a área de esporte para os seus filhos, um salário mínimo não vai ser suficiente. E aí você só vai dar dinheiro para que ela busque a assistência que às vezes a gente tem condições de dar em outros lugares. É isso? Então, assim, a gente tem que conversar melhor sobre isso. Vamos à última pergunta do professor Pedro Pinto de Oliveira. Deputado Abílio, qual é a sua ideia de ação para enfrentar esse drama social da Cracolândia cuiabana no centro histórico de Cuiabá? Olha, nós tivemos uma audiência pública sobre isso. Nós discutimos isso quando eu era vereador na Câmara. É uma situação muito complicada, inclusive a Defensoria Pública e o Ministério Público estava falando sobre a questão da internação compulsória. Estava falando também sobre a falta de espaços que recebam essa questão de ter como tratar. Existem vários lugares em Cuiabá que têm a disposição de acolher essas pessoas, mas também esses lugares estão carentes de uma parceria do Poder Executivo. Como o pessoal vive falando, as casas de recuperações, centros de recuperações e tudo mais, só que falta a essas casas de recuperação algum apoio do Poder Executivo no sentido de, olha, vamos levar aqui o psicólogo, vamos levar uma rede de apoio, vamos levar profissionais da área da saúde para fazer um monitoramento, acompanhamento, como que está a questão do exame de sangue dessas pessoas, como que está o desenvolvimento da saúde dessas pessoas. Não é só ter um espaço para a cabeça, mas também ter uma forma de cuidar do corpo, da vida dessas pessoas. Você falou aí internação compulsória, você é a favor? Não, a internação compulsória ela não pode ser feita. A lei ela não permite. A internação compulsória não pode ser feita. Você não pode chegar lá e pegar todas as pessoas e colocar dentro do... Não, isso não pode ser feito. Também não permite. E também não funciona. Também não funciona. Você vai levar uma pessoa contrariada nas forças, ela não vai cuidar de si se ela for contra a vontade dela mesma. Não funciona. Você precisa de ter medidas que convençam ela a fazer o cuidado com ela. E muitas das vezes a gente tem que entender que a pessoa que está ali na rua não é só a droga. A droga às vezes é o sintoma. A droga, ela está ali acabando com a vida dela, acabando com a saúde dela, mas é o sintoma. O problema maior não é a droga. O problema maior é o que levou ela a usar a droga.
O fato dela estar roubando o dinheiro ali, roubando as coisas, isso precisa ser tratado como uma questão de segurança pública, mas também de questão integrada. Porque não adianta, você prende a pessoa, no outro dia está solta, 2 dias depois está solta, e ela continua fazendo a sua prática. Precisa ter políticas mais sérias de segurança pública. Nós temos uma base da Polícia Militar lá no centro histórico, perto deles, sabe o que está acontecendo. Mas o tráfico é contido? Não. Continua fazendo um tráfico lá. O meu gabinete é ali no centro histórico, na rua Pedro Celestino. Já no primeiro dia que eu coloquei o gabinete lá, já entraram para roubar meu gabinete. Primeiro dia. Aí eu tive que ir lá na polícia e falar, olha, isso aí não dá, nós temos que ter um pouco mais de controle de segurança aqui para o centro histórico. Mas não é só o controle de segurança. O controle de segurança é importante? É. Políticas de segurança pública é importante? É. Mas saber como lidar com essas pessoas de forma científica, não só passional, científica. Porque se você for olhar pelo fígado daquele que está ali sofrendo as consequências, você vai... Nesse sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar a maconha Não resolve. não é no sentido de possibilitar o tratamento das pessoas? Porque, assim, se você A maior parte das pessoas que estão no centro não é maconha, é crack. Vai descriminalizar o crack também? Não é maconha. Pois crack. é, mas o crack é criminalizado? É criminalizado também. E então seria favorável a prender as pessoas que estão no centro? Não, o tráfico. Como que o crack Sim. chega ali? Pois é, mas é Não, só... como que as drogas chegam ali no centro? Entenda bem, as pessoas elas estão ali, é uma série de coisas que levam as pessoas a estarem ali. Não estou falando só das questões emocionais, mas o fácil acesso à droga naquele local. Se ela não vai ficar onde não tem acesso à droga, se ela é um dependente químico, como que a droga chega ali naquele local? Poxa, será que a gente não tem uma equipe de inteligência que sabe impedir que a droga chegue? Criar uma rede de proteção, um círculo de proteção para que aquela droga não continue chegando. Será que não tem câmera de segurança suficiente para colocar ali, para monitorar quem está trazendo as drogas? Será que não tem medidas que poderiam ser tomadas para evitar que isso? Será que não tem como melhorar? Aonde tem segurança, câmeras de segurança, boa iluminação, medidas de monitoramento, ajuda a diminuir e muito, e muito. E aí, também tem que ter do outro lado, enquanto nós estamos falando de segurança pública, tem que ter do outro lado uma outra equipe de convencimento, que vai lá conversar com essas pessoas e encontrar uma saída de convencimento para que elas possam buscar tratamento. À medida que fica mais difícil de elas terem acesso às drogas e permanecer naquele local, ela não vai ficar o dia inteiro deitada ali se não tiver droga disponível, se não tiver as coisas disponíveis. Então, à medida que fica mais difícil ela ter acesso às drogas e à medida que fica mais fácil ela ter acesso ao tratamento, olha só, é difícil ter acesso às drogas, é mais fácil ter acesso ao tratamento com dignidade, a tendência, em vários lugares do mundo, não estou dizendo só aqui, a tendência é ela começar a procurar mais os espaços dignos. E só uma frase que o professor Zé Antônio Lemos, você conhece? Seu arquiteto, Grande arquiteto. ele dizia sempre para a gente em sala de aula, o bom uso expulsa o mau uso. É o bom uso que expulsa o mau uso. É verdade, o bom uso do centro expulsa os drogaditos. Muito obrigado, Júlia Munhoz. Obrigada. Muito obrigado ao jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Muito obrigado ao pré-candidato Abílio. E 1 minuto para as suas considerações finais. Olha, eu quero deixar claro que todas as minhas contribuições aqui são opiniões de pessoas que eu ouvi e conversei durante todo o tempo. Mas elas não são opiniões que são 100% decididas. Todas as opiniões, elas são feitas e estão à disposição para que a gente revisite esse entendimento, faça uma reavaliação. Às vezes tem alguém mais qualificado em cada um desses temas que pode vir trazer uma contribuição, então eu estou aberto a todas as contribuições. Se você entende mais sobre essa questão de assistência social e quer trazer uma contribuição, fale comigo. Se você entende mais na questão da educação e viu que algum dos meus comentários ou alguma das minhas opiniões não estão alinhadas mais ou menos com algum tipo de entendimento que você tem e me convence que é melhor para Cuiabá, fale comigo. Não estou dizendo sobre o seu lado político ou ideológico. Estou dizendo que nós precisamos conversar com as pessoas e encontrar o que é melhor para Cuiabá. Na próxima segunda-feira, voltamos com mais um Nada Pessoal. Um abraço e até lá.